Quais foram os comportamentos que eu tive que me ajudaram a me refazer quanto mulher e chegar onde eu estou hoje, né? Então hoje eu tenho uma profissão, graças a Deus, estabilizada também com muito trabalho, um relacionamento estabilizado, uma vida financeira estabilizada que me proporciona muitas coisas boas. Eu me sinto bem comigo, eu me sinto bem com a minha imagem, o meu corpo, eu acho que ele tá na melhor fase que eu já poderia ter tido do meu corpo. A minha performance física, então, nem se fala. Eu tô treinando para um triatlo e eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse capaz de colocar o meu corpo para tanto desenvolvimento igual ele está agora. E eu tive que fazer uma caminhada, tá? Nada é resolvido de uma hora para outra. Eu sei que você quer ter autoestima, eu sei que você quer se sentir confiante, eu sei que você quer se sentir bonita, eu sei que você quer ter várias coisas que a autoestima pode te oferecer. Só que isso não acontece de um dia para noite. Quem te oferece assim tá te oferecendo errado. É uma construção, tá? Então, primeiro eu tive que aceitar ajuda. Essa coisa de não preciso de ajuda, muitas pessoas, elas querem ajuda, mas elas não aceitam a sua ajuda. Então, eu queria ajuda, mas eu não aceitava ajuda. Então, eu era prepotente demais. Então, era tudo tipo, eu vou resolver, ou eu vou me virar, ou eu não preciso de ninguém com a minha vida destruída, que a minha autoestima lá embaixo, eu não tinha humildade, tá? Eu não tinha humildade para poder aceitar um conselho de alguém, para aceitar ajuda psicológica ou ajuda psiquiátrica que fosse, ou ajuda de algum colega, qualquer um que viesse me falar algo da minha vida, mesmo eu sabendo que aquela pessoa tinha razão, eu não aceitava. Então, o primeiro passo que me deu a chance de me refazer quanto mulher, amiga, foi a minha humildade. Foi aceitar que eu precisava ser humilde, que sozinha eu não ia conseguir chegar onde eu queria, até porque eu já estava sozinha e eu já não estava chegando em lugar nenhum. Você sabe que é muito difícil a gente assumir. É muito difícil a gente assumir que aquilo que a gente está vivendo é ruim. É muito difícil a gente assumir que aquilo que a gente está vivendo está causando dor na gente. A gente não quer assumir. A gente se conecta com o discurso daquela pessoa que está falando da dor, ou que está até te oferecendo ajuda, mas você não quer aceitar essa ajuda, porque você não quer olhar para você e falar: nossa, minha vida está uma merda. Nossa, minha vida está um caos. Poxa vida, quem é que quer? A gente não quer. A gente não quer. E é por isso que a gente demora tanto tempo em relações ruins, trabalhos ruins, ou fica tanto tempo judiando da nossa imagem com um corpo que a gente não gosta, porque a gente não quer aceitar. A gente não quer se ver. A gente não quer lidar com o fato de que nós estamos fazendo escolhas erradas. Então eu já estive nesse lugar, eu te entendo perfeitamente, eu não tô te julgando, eu te entendo. Mas eu preciso te dizer, só é possível sair do lugar, amiga, quando você aceita a humildade, quando você aceita que você precisa de ajuda e você aceita a ajuda. Sabe por quê? Às vezes eu atendo mulheres na clínica que elas querem a minha ajuda, mas elas não aceitam. Aí elas sentam no meu sofá, elas me ofendem, elas me provocam, você acredita? Elas duvidam do meu trabalho, elas querem às vezes usar a minha vida pessoal que está exposta ali na rede contra mim mesma. Porque elas estão ali, elas querem ajuda, mas elas não querem bancar essa ajuda. Então, antes de aceitar a minha ajuda, como profissional, quanto psicóloga, às vezes elas me desafiam, elas me enfrentam, e não no sentido assim de, nossa, eu tô discordando do que você tá falando. Claro que não, porque isso é perfeitamente normal na terapia. Elas me enfrentam no sentido de me provocar, de me desrespeitar, de me desmoralizar, porque elas não querem aceitar que o lugar que elas estão são o lugar que elas estão. Então eu entendo porque eu passei por isso. Você não aceita que o lugar que você está é seu. Você não aceita. Por isso que você não aceita ajuda. Por isso que você fica, eu já tentei mudar várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes e não consegue. Porque no final das contas, você quer fazer tudo do seu jeito. E não como as pessoas estão te sugerindo, principalmente às vezes dentro da terapia. Né? A pessoa tá te sugerindo muitas coisas. Eu falo isso porque a minha terapeuta me sugeriu muitas coisas. Muitos caminhos, muitas portas, muitos insights, muitas perguntas, muitas atividades para que eu pudesse mudar. E se eu não tivesse aceitado a sugestão dela de parar, de repensar, de analisar, de observar, de escrever, de lidar com a minha dor, eu não teria mudado. Eu teria exatamente, sei lá, igual a 5 anos atrás, 6 anos atrás, que é mais ou menos o meu processo de mudança. Então, o primeiro passo é você aceitar. Duro, né? A gente ter humildade para olhar para nossa vida e falar, cara, isso tá uma merda.
Mas se eu não olhar pra isso e falar que tá uma merda, não tem como? É a mesma coisa que você olhar pro seu corpo, você não gosta dele, você não gosta do que ele representa, você não gosta do que ele se tornou. Mas se você não olha no espelho e não encara o que te incomoda, como é que você sabe o que você vai mudar? É justamente por a gente não ver aquilo que incomoda e não aceitar que a gente tá sofrendo, que a gente fica empurrando com a barriga várias coisas. Várias coisas, meu Deus. Mais do que a gente deveria. Então, o primeiro passo é você ter humildade o suficiente para olhar para sua vida, amiga, e entender que não tá legal, que sozinha você não tá dando conta, que sozinha você não tá conseguindo, e não tem problema nenhum a gente pedir ajuda, a gente ler um livro de autoajuda, a gente passar por um processo terapêutico, ou às vezes um processo de mentoria com uma pessoa que faz um bom trabalho, ou participar de grupos de ajuda, grupos terapêuticos que trabalhem a autoestima, que trabalhem a construção do... Não tem problema nenhum. Sabe qual que é o problema? Você ficar na sua vida sofrendo por muito tempo porque a gente tá resistente. O problema é você ficar na sua vida por muito tempo sofrendo, desperdiçando o tempo da tua vida. Hoje eu olho pra mim e penso, meu Deus, eu no mínimo sofri uns 4 anos à toa. À toa, tempo que eu não ganho mais. 4 anos atrás, hoje eu teria 26 anos. Olha, eu com 26 anos, eu estaria, oh meu Deus, eu faria outras coisas. Hoje eu tenho 31. Então hoje eu tenho muito mais maturidade, hoje eu tenho muito mais conhecimento, hoje eu tenho muito mais experiência com muita coisa. Mas eu perdi no mínimo, juro pra vocês, 4 anos. Ah, mas você não perdeu. Tá bom, eu amadureci, mas eu perdi sim. Errei na mesma coisa, repeti o mesmo comportamento, esbarrei com as mesmas pessoas, aceitei as mesmas coisas, comi o que não deveria, bebi mais do que eu deveria, judiei do meu corpo, até chegar num extremo, até eu entender que eu estava adoecendo, entende? Então eu acho que eu perdi tempo sim, eu não precisava ter passado por todo o sofrimento que eu passei se eu não fosse tão teimosa, tão resistente, tão boca dura, tão reativa com as pessoas. Se eu tivesse um pouquinho mais de humildade, tivesse ouvido outras pessoas na minha vida que realmente queriam o meu bem, talvez eu tivesse amadurecido mais cedo, talvez eu tivesse conquistado a minha prosperidade financeira um pouco mais cedo, porque eu teria evitado tantas coisas. Então eu sei que é um passo difícil, tá tudo bem, eu sei que é difícil, tá? Eu não tô dizendo que é fácil, pra mim também não foi fácil, ó, foi 4 anos resistindo, batendo a cabeça, errando na mesma coisa, até eu olhar pra mim e falar, Mariana, chega, você precisa aceitar que o que você tá vivendo tá ruim, e que você não vai conseguir sair disso sozinha, olha as suas escolhas, olha os seus relacionamentos, olha a sua imagem, olha os seus vícios, olha os seus excessos. Gente, eu juro pra vocês, se vocês pegarem uma foto minha com 26, eu tô mais velha do que agora. Agora eu me sinto muito mais jovem, o meu cabelo tá muito mais bonito. A minha pele tá muito mais bonita. O meu corpo tá muito mais bonito, hoje eu tenho uma definição muscular. E com 26 anos eu não tinha isso. O meu colágeno ainda tava bom, hoje o meu colágeno não tá tão bom, né? Porque já tá no 31. Mas entende? Meu Deus, 4 anos da minha vida eu não tinha parado pra pensar o quanto tempo eu perdi fazendo as mesmas coisas, duvidando das mesmas coisas, judiando de mim, do meu corpo, da minha imagem. Tudo pra quê? Porque eu não queria aceitar que eu tava errada. Gente, a nossa ignorância mata a gente. Eu juro por Deus. A nossa ignorância mata a gente. Amiga, por mais que seja difícil, não deixa a ignorância te cegar. Sabe? Assume que você tá errada. Assume que a tua vida tá uma merda. É melhor você viver uma merda por pouco tempo do que você viver uma merda a vida inteira. Sabe? Tudo na minha vida só mudou quando eu comecei a aceitar que não tava bom. Quando alguém reclamava de alguma coisa, então, ok, então não tá bom. E não é, tô falando qualquer alguém reclamava, tá? Tô falando de pessoas específicas e que eu admiro, que chegam em mim, pessoas que eu amo, e chegam em mim e falam, ó, não tá legal, tá faltando aqui, eu acho que você tá deixando a desejar aqui. Opa, calma, claro, tá tudo bem. Esse tempo atrás, eu corri uma maratona, né? E aí eu escrevi um texto da maratona que era muito sobre o que eu estava vivendo. E aí uma professora minha muito querida falou assim, Mari, olha, o seu texto da maratona, eu entendo que é uma fase muito da sua vida, mas toma cuidado para você não passar uma ideia de que só porque você conseguiu que é fácil, porque as pessoas não entendem o quanto é difícil. Eu sei que você sabe que é difícil, mas eu sei o quanto você é competente e forte. Então eu sei que você vai chegar de uma forma diferente. E eu falei, professora do céu, claro. Eu não tinha visto por esse lado, que talvez a minha escrita pudesse insinuar que
correr uma maratona fosse uma coisa muito fácil, não é realmente o contexto de vida, tudo que estava acontecendo na minha vida naquele momento que eu corri a maratona, tornou a maratona 5 horas correndo muito mais fácil do que tudo do que eu estava enfrentando. E eu falei, você tem total razão, eu vou tomar mais cuidado quando eu falar sobre isso, ou se eu reescrever em algum momento, eu vou reescrever de uma outra forma. Humildade, gente. A gente tem que ser humilde, de aceitar que às vezes a gente tá fazendo uma coisa errada, sim, com a nossa própria vida. E foi só assim. Ó, eu bebia demais, tava acabando com o meu corpo, acabando com a minha reputação, e reputação é importante quando a gente fala de dinheiro e de trabalho, tá? Reputação não é importante quando você não tem maturidade. Agora, quando você tem, é importante, porque a reputação paga a tua conta. Não ligar para aquilo que as pessoas pensam não é a mesma coisa que não ligar para sua reputação, mas isso é história para um outro vídeo, depois eu volto aqui. Então, eu bebia demais, não cuidava do meu corpo, só relacionamento ruim, eu praticamente me prostituía, eu não tenho medo de falar isso, porque eu não escolhi as pessoas para transar, as pessoas me escolhiam para transar, e eu acabei tendo relações com pessoas que não mereciam o meu tempo, enfim. E a minha vida só ia de mal a pior. Eu só gastava dinheiro, eu não sabia ganhar dinheiro, isso estava afetando o meu trabalho, eu não conseguia evoluir, a minha clínica estava indo pro saco, a minha irmã estava surtando, que era minha sócia na época. Então eu tive que aceitar que a minha vida estava uma merda. Então, se você quer sair do lugar, minimamente você precisa aceitar que a tua vida tá uma merda e que aquilo que você tá fazendo sozinha não tá bom. E que você pode aceitar ajuda para poder prosperar. Por isso a minha ideia do canal, de uma comunidade de mulheres onde eu consigo, com o meu trabalho quanto psicóloga e mentora, estruturar coisas, estratégias, ferramentas para ajudar mulheres a se refazer, a aceitar a vida, sabe? Aceitar logo o erro para você poder se refazer o mais rápido possível e não ficar se lamentando e não ficar perdendo tempo como eu perdi. Eu espero que você não perca o tempo da vida que eu perdi, porque isso não volta, tá? Por mais que eu viva muita coisa agora e eu espere em Deus que eu possa viver muitas coisas, não volta. Eu não vou ter mais 26 anos. Eu não vou ter. Eu vou ter que fazer o melhor que eu posso com os meus 31, com a maturidade que eu tenho. Então, assim, não perca seu tempo, aceita que a vida não tá legal, que você precisa de ajuda, para de resistir, procure coisas que vai fazer você sair do lugar e tenha coragem de se enfrentar. Tenha coragem de se enfrentar. Porque se você não tiver coragem de se enfrentar, você não vai conseguir sair do lugar. Então, para poder chegar aqui e falar para você que existe uma opção quando você se enfrenta, é porque eu fiz isso. Então, quando eu digo eu por elas, é porque eu já fiz muitas coisas por mim que vão criar espaço para que outras mulheres possam fazer por elas também. É isso. Não resistam, procurem ajuda. Não perca mais tempo da sua vida.